Vamos ver esse probleminha aqui. Esse probleminha aqui é um problema bem, vamos dizer assim, pretensioso, olhando assim. É problema despretensioso, não tem grandes pretensões com ele, né? Mas ele tem umas pegadinhas. Ele já está decomposto, né? Se a gente olhar assim, ele já está decomposto, o denominador já está decomposto. Tranquilo. Então, decompor em frações parciais. Quando a gente decompõe em frações parciais, nós temos um problema. Qual é? E é esse aqui, é o que nós temos aqui, né? Aqui eu tenho aqui. Eu tenho s ao quadrado mais 1, ele não tem raiz real. Ele não tem raiz real, alguém pode dizer, mas é mais ou menos i. Isso aqui não serve para o nosso problema aqui nesse momento. Serviu nos problemas anteriores, quando a gente não estava usando transformados de Laplace. Agora não. Nós vamos ter que saber lidar com isso. E aí nós vamos ter que lidar com uma situação que é a seguinte. Se aqui eu tenho um polinômio de primeiro grau, aqui eu vou supor uma constante. E era o que nós fazíamos até agora perfeitamente, né? Agora, o que nós temos? Aqui eu tenho um polinômio de segundo grau. Se aqui eu tenho um polinômio de segundo grau, o que eu vou supor aqui em cima? Um polinômio de primeiro grau. O que é um polinômio de primeiro grau? Um BS mais C. Certo? Então, isso aqui é uma regra da decomposição em frações parciais. Isso eu não falei semestre passado, mas falo agora. Certo? Não falei lá, mas falo aqui. Então, se aqui é S, se aqui, se embaixo eu tenho um polinômio de segundo grau, aqui em cima eu tenho que ter um polinômio de primeiro grau. Esse polinômio vai ser BS mais C. Como é que a gente vai proceder agora? Da mesma forma. Somo do meu lado direito. Se eu somar do meu lado direito, então vai ficar A vezes S ao quadrado mais 1. E BS mais C vezes o S mais 1. Tá, então como é que vai funcionar isso aqui? Né? Vou multiplicar. Né? Eu vou multiplicar o BS com o S, o BS com 1. O C com o S e o C com 1. O A com o S e o A com 1. Tá? Então, bom, nos interessa apenas, é de nosso interesse, apenas o numerador. O denominador a gente descarta. Então, nós temos o seguinte. Né? Aquilo que eu já dizia, nós vamos ter que distribuir. Quando eu distribuo, eu vou fazer aquela mesma historinha. Aqui eu não distribuí, né? Eu disse que eu tinha que distribuir, mas eu não distribuí. E eu até já aviso vocês, porque alguns de vocês podem ir no desespero, no final, assim, tipo, o trabalho é para entregar no domingo à noite. Eu sei que tem gente que vai começar a pegar o trabalho domingo às 11 horas da manhã, tá? Do dia para entregar. É para entregar. Eu conheço aluno, meu cabelo já tá branco de tanto que eu conheço aluno, tá? Isso aqui eu não tenho nem 40. Então, vê como eu conheço. Aí vão correr para a internet. É transformado em inverso. E lá adiante ele vai distribuir, vai resolver um sistema linear. Sim, exatamente isso que vocês escutaram. Escalonamento e tudo. Aí vão ficar apavorados, vão ficar enlouquecidos. Ele nunca explicou isso para nós. Ele deu coisa, né? Eu estou aguardando ver as mensagens. Aí, então, pode distribuir ou pode deixar assim. Deixei assim porque é mais tranquilo, mais fácil da gente enxergar o que nós temos que enxergar. Até vou apagar essa parte da distribuição. Eu tinha esquecido. Eu tinha finalizado assim. Não distribui.
Então, hoje eu estou ranhendo. Tá, o que acontece? A mesma história que a gente fazia anteriormente. Eu vou atribuir valores para S. Valores eu vou começar a atribuir para S. O primeiro valor que eu vou atribuir para S é S igual a menos 1. Por que eu vou atribuir S igual a menos 1? Porque se eu botar menos 1 aqui, vai zerar toda essa parcela, vai ficar menos 1 mais 1. Vai zerar o BS mais 6. Isso aqui zera. Mas eu consigo calcular aqui, né? Porque menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então, eu consigo descobrir quanto é que vale o A. O A vale 1 meio. Descobrimos uma letra. Qual outro valor que eu vou dar para o S? Bom, outro valor que eu vou dar para o S vai ser 0. Por que eu vou dar 0? Eu vou atribuir 0. A partir de agora, eu não sei outras raízes. Aqui é raiz complexa. A única raiz que eu tinha era o 1, o menos 1, né? A única raiz que eu tinha era o menos 1, o S. Eu não posso atribuir valores complexos. Eu vou atribuir 0, porque o 0 é o número que não falha. Tá? E vai limpar alguma coisa. Na hora que eu jogo o 0, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual a 0 mais 1, sobrou o A. O B vai embora, porque o B está multiplicando o S. Mais C vezes 0 mais 1. Então, sobrou A igual a mais B, mais C. Por isso que ficou A mais C. Certo? Então, o que vai acontecer agora? Conheço quanto vale o A? Conheço quanto vale o A. O A vale 1 meio. Né? Então, como é que fica? 1 igual a 1 meio mais C. Então, se eu quero isolar o C, como é que eu faço para isolar o C? Eu passo 1 meio para o outro lado. Então, o que vai acontecer? O C vale 1 meio. Bem, né? Sempre vai ser igual. Não, aqui deu coincidência. Bom, faltou descobrir quanto é que é o B. Para descobrir quanto é que é o B, eu vou sugerir um número. Isso aí a gente pode colocar todos os números reais dentro de um saco, sortear um número aleatoriamente, podemos jogar um dado para cima e ver a face que vai cair. Cada um escolhe uma maneira. Eu vou pelo que é mais simples. Se eu escolher menos 1 e escolher 0, será que se eu escolher S igual a 1, talvez isso facilite a minha vida? Tá? Por quê? Porque vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui é 1. Né? Então ficou B. 1 mais 1, 2. Tranquilo. Mas a gente conhece quanto vale o A e quanto vale o B. A gente conhece, né? Então, o A vale 1 meio e o C vale 1 meio. Né? Eu vou distribuir agora aqui nesse parênteses, eu vou distribuir o 2. O que vai acontecer? 2B, 1 meio vezes 2. E 1 meio vezes 2 é 1. Então, eu posso... Eu fiz uma conta errada agora que eu me dei conta, mas tudo bem. Aqui tá certo, eu tô olhando para frente. O que acontece agora? Sobrou 1 igual a 1 mais 2B mais 1. Aqui que está o erro. Aqui é menos 1 meio, né? Não é mais 1 meio. O que é menos 1 meio, né? O que é menos 1 meio, né? Porque esse 1 simplificou com esse 1, né? Ou seja, passou para o outro lado. Então, ficou 1 menos 1 menos 1 igual a 2B, né? Ou seja, passou para o outro lado, passou para o outro lado. Então, menos 1 igual a 2B. Portanto, B é igual a menos 1 meio. Beleza. Nós descobrimos que o B vale menos 1 meio. O B valendo menos 1 meio, nós temos o seguinte, nosso problema é esse, né? Nós temos que determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o meu B vale menos 1 meio.
Beleza. Então, aqui vai ser menos 1/2. Tá? Ok, então, decompomos, temos a decomposição em frações parciais. Tá? Então, desta maneira, o que nós temos? Né? Nós queremos calcular a transformada inversa dessa fração aqui, né? dessa função em S. Teremos a função em C. Então, aqui eu tinha menos 1/2. Tá? Se for fazer a transformada inversa, eu vou ter isso aqui. Eu tenho uma soma, eu tenho a soma das transformadas. Então, o que acontece? Eu vou ter, de um lado, tá? De um lado, vou ter menos 1/2 na frente, então 1/2 na frente, vezes o que me sobrou ali, 1 sobre S mais 1. Tá. O que eu tenho aqui nessa segunda parcela? O que eu vou ter nessa segunda parcela? Na segunda parcela eu tenho uma soma no numerador. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter duas frações. Né? Porque eu tenho uma soma, por causa dessa soma aqui. Né? Por causa dessa soma. Então eu tenho duas frações. Qual vai ser o denominador? Num S, no outro mais 1? Não, né? Numa fração, numa fração, o denominador é S ao quadrado mais 1. Na outra fração, S ao quadrado mais 1, né? Mesma coisa que quando a gente tinha, sei lá, 7 sobre 8, eu tenho 7 mais 5 sobre 8. Né? Como é que eu faria isso? 7 sobre 8 mais 5 sobre 8, né? Assim que a gente faria quando a gente está trabalhando com números. Então, quando a gente está trabalhando com variáveis, é a mesma coisa. Tá. Aqui, então, ficou menos 1/2. E aqui ficou, então, 1/2. Tá. Beleza. Então, vamos adiante. Né? Você vê que a coisa... Vou copiar e vou colar. Então, eu posso ainda pegar esses meios e jogar para fora. Aqui tem um detalhe, né? Aqui é vezes S, né? Faltou eu fazer essa multiplicação por S. Aqui tem o S, né? O meio de S. Então, vou fazer essa multiplicação, meio de S. Tá? Quando eu tenho uma soma eu tenho a transformada da soma, eu vou ter o quê? Eu vou ter a transformada de quem? Eu vou ter a soma de transformadas, né? Então, eu vou ter menos 1/2. Tá? Eu tenho menos 1/2 de quem? Aqui vai ser S. Tirar isso aqui. Aqui vai ficar o mais 1/2. Aqui, então, ficou 1 sobre S. Então, lembrando que esse mais aqui, essa soma aqui. Então, como eu tenho aqui a transformada da soma, eu tenho a soma das transformadas. Dessa maneira aqui, eu conheço bem, lá da tabela,
todas essas transformadas inversas, né? Se eu for olhar na tabela, né, vamos ver aqui, tabela de transformadas, sempre tem que ter a tabela transformada na mão e na mente, né? Tá aqui. Então, a gente vai olhar na tabela 1, tabela A, né? Tabela A. Então, na tabela A, eu sei que E na AT é 1 sobre S menos A. Temos a propriedade da exponencial? Temos, que é essa aqui, né? Então, como é que fica? Então, 1/2 de quem? De E na menos T, né? E na menos T, lembrando a propriedade da exponencial. Vou fazer o seguinte, eu vou colar lá. Eu sei por causa dessa tabela aqui, né? Então, olhando para a tabela, eu tenho E na AT, né? Então, eu tenho S aqui, esse mais 1, é S menos 1 menos 1, né? Então, o meu A é menos 1. Então, dessa maneira, por isso que ficou o menos T. Agora, o que vai ficar agora? Vai continuar aqui. Vai ficar menos 1/2. Menos 1/2 vezes quem? Vezes a transformada de S sobre S ao quadrado mais 1. Vamos lá na tabela e vamos ver o que a gente tira da tabela. O que eu vou tirar da tabela? Bom, vai ser ou seno ou cosseno. Na verdade, é o cosseno, né? Na verdade, é o cosseno. Então, vamos colocar ali. Então, aqui, ali o cosseno, né? Então, é S sobre S ao quadrado mais 1. Então, o A é 1, portanto, então vai ficar cosseno de 1 vezes T, que é. Da mesma forma, do outro lado vai ficar 1/2 de quem? Do seno de T, né? Se a gente olhar lá na tabela, a gente vai ver, né? Dessa propriedade. Então, dessa maneira, né? Vamos voltar para lá. Nós vamos ter essa expressão aqui para o seno, né? Então, o meu A é 1, eu tenho 1 embaixo e em cima, não precisa fazer nenhuma compensação. Chegamos, então, a esse resultado, certo? Bom, eu vou encerrar aqui, né? Já são 78 slides, né? E eu vou mandar atualizado esse PowerPoint para vocês, né? Junto com a videoaula. Né? E fiquem atentos, porque aqui eu resolvi coisas que vocês vão precisar usar no trabalho de vocês. Eu vou botar na pós-aula também situações onde vocês vão ter que resolver no trabalho de vocês. Né? Isso aqui aparece em algum momento no trabalho. Isso aqui aparece no trabalho, certo? Então, isso vai cair na pós-aula, vai aparecer no trabalho. Então, fiquem atentos com isso, porque isso vai ser exigido de vocês, certo? Comecem a fazer o quanto antes. Resolvam a primeira parte, variação de parâmetros, o quanto antes. Não se joguem de ser para daqui a um mês. Não é mais para daqui a um mês. Certo? Vocês têm menos de um mês. Semana passada era um mês, hoje não. Certo? Não me peguem o trabalho para fazer no dia de entregar, porque vocês não vão dar conta. Tá? Então tá, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá?
Vou encerrar um pouco antes, não vou falar de mais nada. Mais um caso de decomposição em frações parciais que eu vou falar para vocês, mas isso vai ser semana que vem. Né? E aí, semana que vem, eu vou aplicar mais em equações diferenciais. Eu vou ficar mais focado em equações diferenciais. Certo? E resolver problemas que a gente já resolveu em aula e tal, com equações diferenciais. Certo? Mas aí nós temos a 16ª, 17ª e 18ª. Então, eu vou ter 3 aulas para a gente falar de equações diferenciais, resolver problemas com equações diferenciais. Enfim, né? Bom, estamos compartilhando, depois então eu mando para vocês.